Olá, seja bem-vindo ao Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre as regras para a campanha eleitoral de 2014. Os tribunais regionais eleitorais de cada unidade da federação acompanham de perto todos os momentos do pleito. O TRE do Distrito Federal elaborou uma cartilha para orientar partidos, candidatos, filiados e pessoas que atuam diretamente nas eleições. Modelo que é adotado por muitos tribunais eleitorais de outros estados. Para falar sobre o assunto, eu entrevisto agora Carlos Alberto Martins Filho, juiz da Coordenadoria de Fiscalização da Propaganda do TRE do Distrito Federal. Doutor Carlos Alberto, a cartilha ela não é uma novidade, mas ela é como se fosse até a Bíblia da campanha eleitoral. Eu queria que o senhor explicasse por que essa decisão de sempre fazer a cartilha, com as regras muitas são conhecidas, mas parece que é importante se lembrar das regras da campanha nesses meses em que ela começa de fato. Realmente, assim, como você bem disse, já é uma prática habitual do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e nos últimos pleitos editar essa cartilha. E ela tem basicamente duas intenções. A primeira delas é chamar a atenção para esse ponto importante do processo eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral entende que a propaganda eleitoral é de extrema importância e utilidade para o processo, esse que permite os candidatos transmitir suas propostas e é importante para o eleitor, ouvindo essas propostas, livremente refletir durante o período para fazer a sua manifestação no dia da eleição. E também é importante a cartilha porque leva ao conhecimento do eleitor, do cidadão comum, dos candidatos, das coligações e da sociedade organizada, as regras básicas sobre as normas sobre a propaganda eleitoral. Muitas vezes essas normas se multiplicam, basicamente uma legislação eleitoral e também umas resoluções do TSE, alguns casos específicos, resoluções do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Então a cartilha procura harmonizar isso, trazer resumidamente numa linguagem mais acessível, dentro do possível, obviamente, para que a população e os candidatos tenham acesso a essas informações sobre as regras sobre a propaganda eleitoral. Eu estou com a cartilha aqui em mãos, vou até mostrar para os telespectadores do Cidadania. A cartilha, ela é acessível para qualquer pessoa interessada, não é só para os partidos, para os filiados, para aqueles agentes que atuam diretamente. Qualquer pessoa pode ter acesso à cartilha. Exatamente. Nossa preocupação na coordenação de fiscalização foi editar um texto que fosse um meio termo acessível para o cidadão comum e também para os advogados, para os candidatos e para as coligações. E pode ser acessada pelo site do tribunal, www.tre-df.jus.br. Ele vai ter acesso lá à cartilha, pode inclusive imprimir, e lá no mesmo site ele tem também acesso ao formulário onde pode fazer uma denúncia sobre uma eventual propaganda irregular. Doutor Carlos Alberto, teve alguma mudança com relação às eleições de 2010, por exemplo, alguma novidade que conste na cartilha? Não, havia uma expectativa de mudança em razão da lei que previa a mini-reforma, chamada mini-reforma eleitoral, mas houve uma decisão recente do TSE, entendendo que essa lei, essa mini-reforma não se aplicaria a esse pleito com relação à propaganda eleitoral. Então, basicamente, a legislação é a mesma, as normas são as mesmas. Na cartilha nós procuramos, em razão das experiências passadas, organizar um pouco melhor o texto, uma outra terminologia para tornar mais acessível à população, mas as regras são basicamente as mesmas da eleição passada. Vamos lembrar algumas dessas regras mais importantes? É até uma questão de prestar serviços à população. Sim, é importante isso. Basicamente, a cartilha ela percorre todos os meios de propaganda eleitoral. O primeiro deles, o mais comum, que se vê mais nas ruas, é a situação da propaganda impressa, seja por material impresso, santinhos, papéis, folders, e também placas, banners, outdoors, faixas, cartazes. Toda essa propaganda é regulamentada por uma legislação, a lei eleitoral e Lei das Eleições, o Código Eleitoral e as resoluções do TSE. A cartilha aborda esses pontos. Então, por exemplo, ela prevê a vedação de outdoor, entendeu? Não é possível propaganda por outdoor. E a própria lei, as próprias normas dizem o que é outdoor. Uma placa acima de 4 metros quadrados já é considerada outdoor. Também outros aspectos com relação ao outdoor
ele é previsto na cartilha decorrente de interpretações dos tribunais. Por exemplo, um ônibus, que a gente chama de plotagem. Um ônibus que seja todo adesivado, então ele se presta a servir como outdoor. É uma maneira de burlar a legislação. Essa prática também é vedada e a cartilha também menciona uma situação semelhante. Então, todos esses meios de propaganda, placas, faixas, que ultrapassem esse limite de 4 metros quadrados, são considerados outdoor e, portanto, vedado. Outro aspecto importante com relação a esse tipo de propaganda é a chamada mobilidade da propaganda eleitoral. A propaganda ela deve ser fixada em locais, além de locais que não prejudiquem o fluxo de pedestres, o fluxo de veículos, regular de veículos, não prejudica a sinalização de trânsito, por exemplo. Mesmo obedecendo essas normas, ela deve ser veiculada entre 6 e 22 horas. A partir das 22 horas, qualquer propaganda, esse tipo de propaganda nas ruas é vedado, ainda que a princípio seja regular, ainda que não esteja afetando a segurança do trânsito, segurança de pedestres, de ciclistas, ela é vedada pela afronta à mobilidade da propaganda. O legislador se preocupou com esse detalhamento. E também outro meio importante de propaganda, os chamados santinhos, esses folders, esses papéis. A legislação evoluiu e fez constar a obrigatoriedade do material constar o CNPJ ou CPF de quem produziu o material, seja uma pessoa física, seja uma empresa. A tiragem e também o CNPJ ou CPF de quem contratou o serviço. Qual o motivo? O motivo está nos próprios princípios da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, as regras, ela busca, primeiro, a liberdade na propaganda. Repito, o tribunal entende que a propaganda é muito importante, é um direito do candidato e do eleitor, mas ela impõe limitações. E essas limitações buscam a paridade entre as candidaturas, evitar que um candidato de maior poderio econômico se beneficie, utilize esse poderio em prejuízo a uma outra candidatura. A legislação ela quer o eleitor livre, para se manifestar livremente e afastado de influências, inclusive econômicas. Então, ao constar essas exigências nesse tipo de propaganda, ela procura fechar o cerco junto à prestação de contas. O candidato que declara um gasto numa campanha eleitoral, isso aí vai ser checado posteriormente para ver qual material que ele utilizou em sua propaganda. Então, esses são uma das propagandas mais utilizadas. Então, outro tipo de propaganda que é regulamentado e mencionado na cartilha, entre tantos outros, né, são as mensagens eletrônicas, os torpedos, mensagens por WhatsApp, esses meios modernamente utilizados. A legislação prevê que é possível o candidato enviar essa propaganda ao eleitor, desde que o cadastro que ele tenha sido obtido de maneira gratuita e, ao final de cada mensagem, haja a previsão de que o eleitor, ao receber, ele possa se descadastrar daquele cadastro. Não havendo essa previsão, a propaganda se torna irregular. E esse tipo de propaganda eu acho que faz afastar o eleitor, viu, doutor Carlos? Eu também acho, já ouvi isso bastante, entendeu? Que incomoda, né? Não só em termos de propaganda eleitoral, né? A gente recebe muito. Mas o eleitor se preocupou, o legislador se preocupou com isso também. É um tipo de propaganda que, a princípio, é livre desde que cumpra alguns requisitos. Outro tipo de propaganda mencionada na cartilha, a utilização de carros de som, que também sofre suas limitações, em utilização em comícios, pode ser utilizado nos limites de decibéis e de distância. Por exemplo, um órgão do Poder Legislativo, entendeu? Não pode passar um carro de som fazendo uma propaganda, ainda que seja no horário regular, de 8 às 22 horas, a menos de 200 metros. Da sede dos poderes, hospitais, dependendo do horário, reduz para 40 decibéis. Então, todas essas normas que existem são identificadas e previstas na cartilha de uma maneira mais fácil para que o cidadão possa contribuir com o processo. O tribunal, apesar de ter uma estrutura razoável para fiscalização, ela conta com a participação do eleitor, do cidadão, nessa atividade de fiscalização, porque é o bem comum que está sendo preservado. Qual é a infração mais comum, doutor Carlos Alberto, que é cometida normalmente nesse período? Mais comum é o que eu mencionei no início, essa situação. Bom, pela experiência que nós tivemos até a última eleição, essa situação de faixas, placas, banners, outdoor e showmícios,
que são vedados também, e a tentativa de transformar um comício ou um evento num showmício. Essas são as duas situações que nós mais nos deparamos na eleição passada. Nessa eleição, há uma expectativa de uma redução da utilização do material escrito, porque em 4 anos houve uma evolução muito grande da utilização das redes sociais, os meios mais modernos de mídia. Então, há uma expectativa da coordenação de que se reduza um pouco esse tipo de propaganda, de faixas, placas, banners, para uma propaganda via rede social, que além de ser uma área em que a legislação ela é mais tolerante, mais livre, o custo menor, entendeu? E de acesso mais rápido, mais fácil para o eleitor. Mas isso é apenas uma expectativa, nós vamos ver no decorrer do processo eleitoral como é que se desenvolve. Um ponto que é interessante que o senhor acabou de falar é que a cartilha ela acaba estimulando que o cidadão cumpra a sua cidadania. O tribunal recebe muitas denúncias, recebe esse retorno da população? Muito, a participação, até porque a imprensa tem um papel importantíssimo nisso. Na eleição passada, nas últimas eleições, nós verificamos, eu trabalhando com essa matéria, verifico que quanto mais a imprensa divulga o trabalho, mais confiança o eleitor sente no poder que está organizando as eleições, o Poder Judiciário no caso. Então, à medida que o eleitor percebe que há realmente uma fiscalização, uma efetiva preocupação do tribunal em manter equilíbrio no processo eleitoral, mais ele procura os cartórios eleitorais, as zonas eleitorais, os juízes eleitorais, para levar ao conhecimento a notícia de eventual propaganda. A participação da população é muito importante e ele se estimula com isso porque é um exercício de cidadania. Nós percebemos que o eleitor ele quer participar do processo e quer um processo eleitoral limpo, justo, equilibrado e tendo o apoio do tribunal nesse sentido, com uma atuação forte do Ministério Público Eleitoral e também dos próprios candidatos. Entendeu? O tribunal já fez contatos com os candidatos, a coordenação fará nova reunião com os partidos. A preocupação do tribunal é que os candidatos percebam que o tribunal quer se aliar aos candidatos para um processo eleitoral justo. Então, acredito que o candidato que tenha o desejo de passar sua proposta legitimamente, concorrer no pleito eleitoral legitimamente, licitamente, ele vai ter, ele olha uma iniciativa dessa como a cartilha de atuação do tribunal como benéfica, porque ele quer concorrer e não quer ser prejudicado por uma atuação irregular de um candidato que está concorrendo consigo a um cargo. Então, toda a sociedade tem que participar desse processo, especialmente o eleitor. Doutor Carlos, vamos fazer um exercício de mundo ideal. Há alguns anos aqui no Congresso existe a discussão da reforma política, que mudaria bastante, lógico, a nossa legislação eleitoral. O senhor é juiz eleitoral, atua na área já há muito tempo. Na sua visão, a nossa lei ela é suficiente ou o que seria preciso para que ela se tornasse ainda melhor? Eu acho que, especialmente no caso da propaganda, com relação à propaganda antecipada, a legislação tem que evoluir. Há uma certa... um descompasso, digamos assim, da realidade que se vive nas ruas, na sociedade, com o que prevê a lei. Nós, por exemplo, oficialmente a propaganda passa a ser autorizada a partir do dia 6 de julho. Mas nós verificamos vários e vários casos de uma propaganda antecipada. Então, acho que o Congresso, que é a casa do povo, tem que chegar um momento de se debater isso, se debruçar sobre essa matéria, contando com o apoio do Poder Judiciário em sugestões, Ministério Público, entendeu? Poder Executivo. A sociedade tem que se debater que modelo de processo eleitoral deseja, especialmente na propaganda, para que nós tenhamos uma legislação mais real. Talvez se pensar numa possibilidade de uma autorização de propaganda durante o ano da eleição, a partir do dia 1º de janeiro, porque principalmente para nós juízes, nós ficamos percebendo que 1 mês antes, 2 meses antes, 3 meses antes, os chamados pré-candidatos, entendeu? Adesivos nas ruas, programas, e que a lei poderia já regulamentar essa matéria, ficaria algo mais factível, mais realista e para um controle melhor. E a sociedade debatendo isso, ela já debateria as próprias candidaturas com antecedência, por que não? Entendeu? Mas é algo que o Congresso tem que se debruçar e, eventualmente, a legislação evoluir nesse sentido. E uma última pergunta antes da gente acabar. A gente já pode falar um pouquinho da lei da ficha limpa, porque a gente já está tendo eleições em que ela está em vigor. O senhor sentiu alguma mudança? O senhor acaba tendo que julgar, né, casos relacionados a isso.
Que mudança mais positiva ou a expectativa era maior do que o que realmente está sendo apresentado? Não, pelo que nós temos visto, a legislação foi muito bem-vinda. É claro que existem ainda debates, interpretações, o TSE e o Supremo com certeza vão dar uma maturidade maior a essas interpretações, mas é uma iniciativa que realmente veio ao encontro de um desejo da sociedade e é muito bem vista no Poder Judiciário, entendeu? É o que eu mencionei no início. O eleitor, ele quer escolher, quer participar. Agora, ele quer escolher livremente, tem que refletir sobre isso e escolher entre bons candidatos, candidatos éticos, entendeu? Para que o destino do país esteja na mão de pessoas sérias, corretas, entendeu? Escolhidos pelo eleitor. E a legislação, ela tem que refletir isso. E a lei da ficha limpa, eu acho que é um bom exemplo. Doutor Carlos, só mais uma vez queria pedir para reforçar os caminhos, os meios que o eleitor tem para entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal em caso de denúncia. É muito importante. O eleitor, basicamente, como primeira opção, eu sugeriria ir ao site do tribunal, www.tre-df.jus.br. Lá tem um formulário, tem um ícone relativo à propaganda eleitoral, é um formulário de preenchimento muito simples. Ele vai indicar lá o partido, se ele conhecer, o nome do partido, o nome do candidato, se souber só o número, é possível colocar só o número, o tipo de propaganda e o local. Quantos mais dados ele colocar, melhor, mas colocando o local e o tipo de propaganda ajuda muito. E imediatamente essa denúncia, por meio desse formulário eletrônico, cai no sistema da coordenação de fiscalização. Eu tenho acesso imediato e já vou determinar que uma equipe vá ao local. Nós temos várias equipes pelo DF inteiro, identificar, fotografar, documentar e verificar da propaganda eleitoral irregular, o candidato é notificado para regularizar em 48 horas, como prevê a lei. Não regularizando a propaganda, ela é imediatamente retirada e também encaminhado, eventualmente, o processo ao Ministério Público para oferecimento de representação. Então, o acesso ao site é muito importante, o formulário eletrônico. Ou comparecendo pessoalmente aos cartórios eleitorais. No Distrito Federal nós temos 22 zonas eleitorais. Qualquer cidadão pode se dirigir ao cartório eleitoral e fazer a sua denúncia, ou pelo telefone, o 3048-4000, que é o telefone do TRE-DF. Muito obrigado pela entrevista, doutor Carlos Alberto Martins Filho, juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Eu agradeço pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, e o Tribunal Regional Eleitoral está à disposição do eleitorado para esse serviço. Obrigado mais uma vez. O Cidadania fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa pelo Alô Senado, no telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita, participe. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe pela página da TV Senado no Facebook ou pelo perfil no Twitter. Se quiser rever este ou outro programa, é só acessar o site da TV Senado, senado.leg.br/TV e clicar no link do Cidadania. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.